Vamos lá, cara, notícias aqui no canal Raiz Tricolor. A gente já abre aqui esse vídeo falando sobre duas notícias que saíram e que me chamaram a atenção dentro desta... Na verdade, foi no finalzinho da noite ali da quinta-feira para sexta-feira. Por quê? Tá? Do nada, surgiu ali duas notícias. Eu tava fazendo live, inclusive, na hora, né? Estávamos fazendo live eu e o Fio, depois no Jornada também. E um monte de gente veio falando, gente, Bernal fechou, Facundo Bernal fechou, Facundo Bernal fechou. A gente até transformou isso depois em piada lá dentro da lógica sobre Facundo Bernal. E aí, a notícia que tinha saído naquele momento era uma notícia que não trazia nada de novo especificamente. Depois, até o Portal Trivela também trouxe uma outra notícia, que era uma apuração deles, era a primeira vez que eles estavam falando ali sobre o Facundo Bernal ter encaminhado a contratação, mas, novamente, o GE também publicou depois, só que notícias que a gente já tinha visto pipocando e saindo bastante, tanto em fontes de lá, né, do Uruguai. Por exemplo, alguns jornalistas de rádio uruguaia já tinham confirmado, jornalistas do El País também, né, o jornal lá uruguaio, e eram só portais brasileiros meio que falando, olha, tá nesse impasse mesmo. Qual que é a situação hoje do Facundo Bernal, tá, gente? É aquela atualização hoje, 1h04 da tarde dessa sexta-feira. Facundo Bernal, hoje, ele está acertado com o Fluminense. O Facundo Bernal está acertado com o Fluminense já há um bom tempo, inclusive, há esse acerto entre clube e jogador, e o Fluminense já se acertou com o Defensor em quanto vai pagar 3,6 milhões de dólares por 60% do passe do Facundo Bernal, dos direitos econômicos do Facundo Bernal. Isso já está acertado também. O Defensor já aceitou, é a parte ali, um valor proporcional ao que era a multa dele, e o Fluminense pegando um percentual proporcional. Qual que é a única coisa que hoje impede o Facundo Bernal de chegar ao Fluminense? Forma de pagamento. Quantas parcelas vão ser, quanto vai ser pago em cada parcela, aí de repente tem alguns contratos que tem uma garantia de valor e etc., de repente uma negociação para que o Fluminense pague mais no início e menos no final, ou pague menos no início. Vai ser corrigido como? Vai pagar em dólar? Ah, vai ter correção? Não, vai pagar em reais, e aí transfere. É só a forma de pagamento. Em linhas gerais, normalmente isso é muito mais só resolver questão de parcelamento. Para já estar nesse ponto, provavelmente a gente está falando aqui de uma negociação que não tem mais divisão em relação a pagar parcelado ou pagar à vista. Acho que o Defensor já sabe que o Fluminense não vai pagar à vista, até para chegar nesse ponto da negociação. Mas só questões de parcelamento. Então é isso. Então, enquanto não tiver alguém falando bem assim, a próxima exclusiva, pelo menos no meu olhar aqui, vai ser de gente falando bem assim, olha, o Defensor aceitou a forma de parcelamento que o Fluminense vai pagar. Ou o Fluminense aceitou as considerações, Fluminense e Defensor se acertaram na forma de pagamento. É isso que está faltando. Aí, tendo isso, confirma a venda, o jogador vem para o Rio de Janeiro, faz exames médicos e é apresentado. É esse o cenário atual, tá? Sobre o Facundo Bernal. Gabriel, até quando a gente tem para poder contratar? Tem um bom tempo de janela aberta ainda. Mas, em relação a Libertadores, o Facundo Bernal precisa chegar no Fluminense até o dia 9 de agosto. Se ele chegar até o dia 9 de agosto, ele pode jogar as oitavas de final da Libertadores, ou seja, 2 semanas. Entendido? Tal qual a situação do Facundo Bernal, também a venda do André. Vamos lá, tá? A venda do André não está concretizada ainda, gente. Ontem, durante a live do Jornada KTO 1902, chegaram algumas mensagens falando, olha, o Portal Gol deu a venda como certa, André está vendido para a Inglaterra. Fechou, concluído. Eu fui ler a matéria do Portal Gol, tá? A matéria está escrita pelo Valentim Furlan e pelo Thiago Fernandes. Até constava o nome da Raíza Simplício também,
que é uma jornalista que cobre também transferências, tem bastante fonte. O Lessa mandou mensagem pra ela na hora e ela falou: olha, eu não escrevi essa matéria não, botaram o crédito lá errado e eu não tô sabendo de nada de novo. Não teve nada de novidade, não. Aí, nesse momento, já não tem mais o nome dela lá na matéria, não. Mas qual que é a parada? Só É porque essa situação, cara, acaba ficando muito complicada também. Porque a matéria diz o seguinte, vou até botar aí na tela. Fluminense entra em acordo com Fulham e encaminha a venda de André. Tricolor tem acordo apalavrado com o clube inglês por venda do meia, que pode se tornar a maior da história do clube. Aí, diz aqui, o Fluminense tem um princípio de acordo. Então, se tem um princípio de acordo, não fechou. E na matéria não diz que fechou, tá? Diz aqui que entrou em acordo e que encaminha. O acordo é um princípio de acordo pela venda do meio-campista André. E aí diz que na apuração do gol, o Tricolor sinalizou positivamente a proposta de 25 milhões de libras oferecida pelo meia e agora resolvem os últimos detalhes da operação. Qual que é a diferença que tem nessa matéria aí? É que diz que o Fluminense respondeu positivamente a uma proposta de 25 milhões de libras quando, na verdade, o que o Mário Bittencourt falou em entrevista é que foi feita uma proposta abaixo disso e o Fluminense fez uma contraproposta ao Fulham. Aí, pela apuração, nesse valor de 30 milhões de euros, algo em torno de 25 de libras. E o Fulham não teria respondido ainda. Tem aqui, eu fui ver no Twitter do Valentim Furlan, tem até isso daí, ó. O Fulham entrou em um princípio de acordo com o Fluminense pelo meio-campista de André. Tricolor bateu o pé, mas aceitou 25 milhões de libras, o que seria a sua maior venda da história. Essa notícia é do dia 17 de julho, foi publicada no Twitter dele no dia 17, há mais de uma semana atrás. Então não é algo que seja exatamente uma parada nova. Só que como que funciona hoje em dia? Logo depois disso, chegou e pipocou pra mim. Não, tem jornalista inglês dando a venda como certo, então tá vindo de lá. Tá aqui, ó. O Ruud Gullit. Galete, sei lá como é que se fala ali exatamente, mas em inglês normalmente. Alex atendeu. Calma aí. Olha só como é que tá a doideira, né? Mas olha aí só. O Ruud Gullit botou aqui. André, do Fluminense pro Fulham, está praticamente fechado. A transferência praticamente confirmada, como reportei dias atrás. 25 milhões de libras para fazer o movimento do Brasil para a Inglaterra, né, do meio-campista central. Apenas alguns detalhes sobre o bônus estão sendo discutidas, né? Quanto o valor seria de bônus, quanto o valor seria real. Aí beleza, você fala, ok, né? Novidade aqui do Ruud Gullit, notícia do dia 25 de julho, mas tá aqui, ó. A notícia ele tá replicando a notícia do Valentim Furlan. Então, é uma notícia do dia 17 ou uma notícia de hoje? É a mesma coisa que tá escrita. Então, é só um cuidado que a gente precisa ter, tá? E não tô falando nada aqui contra o Valentim Furlan, não conheço, sigo até no Twitter, não conheço, mas só pra gente ter um cuidado. O que a gente vai precisar esperar aqui agora? Fluminense e Fulham se acertam em valores pra poder vender o André. E aí depois o André provavelmente já tá mais alinhado ali com essa negociação para poder se acertar já ter acertado com o clube. É isso que a gente tá esperando. A contraproposta do Fluminense foi aceita, ou então o Fulham refez uma contraproposta e o Fluminense aceitou, mas até o momento, até hoje, no início dessa tarde, a negociação não parece ter andado ainda. Vamos lá, tá? 2 notícias bem rapidinhas aqui pra gente poder fechar. 3 notícias, na verdade. Primeiro Douglas Costa tá fora mesmo do Fluminense, foi publicado no BID. A saída do atacante, segundo o GE. Globo, não teve traumas. Eu discordo, porque teve aqui, ó. Traumas. Todo mundo aqui teve trauma com essa passagem do Douglas Costa. E os valores não são considerados altos, segundo diz a matéria. Provavelmente não são considerados altos, né? Diz até que não teve mágoas ali, foi sem muito prejuízo para o Fluminense, mas eu vou discordar, cara. Cada real gasto no Douglas Costa foi um prejuízo para o Fluminense. Cada real foi um prejuízo. É fato isso. E aí a gente vê vendas como a do Kaique. E eu acho importante reforçar, porque o meu último vídeo deixou confusão em algumas pessoas. A venda do Kaique é uma merda. A venda do Kaique Almeida, tá? É uma merda. É uma merda. Ela é horrorosa. E o Mário Bittencourt é o principal culpado disso. Porque fez uma montagem de elenco com jogadores como Douglas Costa.
É porque eu acho que no último vídeo não ficou muito claro, porque quando eu digo que tem uma explicação para essa venda, eu não tô querendo dizer que a explicação faz sentido. Ou melhor dizendo, que a explicação é correta. A explicação para a venda do Kaique Almeida, o zagueiro vendido por 1 milhão de euros para o Watford, a explicação dessa venda passa muito pela montagem de elenco que o Fluminense fez, completamente errada nesse ano, e o erro do Mário Bittencourt. Tá? O gasto desenfreado que foi feito. Até vi gente falando meio assim, pô, mas 6 milhões não resolve os problemas do Fluminense. Não resolve, mas o Fluminense tá ferrado. Aí eu vi gente falando assim, vai dizer que o Fluminense não tem dinheiro. Vou, porque gastou mal. Se tu ganha 15 mil, mas você compra, sei lá, você ganha 20 mil, mas tá comprando 1.000 carrinhos da Hot Wheels, meu amigo, tu não tem dinheiro, porque você gasta mal. Você não sabe se organizar. O carrinho da Hot Wheels tá caro, cara. Descobri isso aí essa semana. Porque eu vi gente que, desculpa, gente com o cérebro provavelmente muito pequeno ali, assim, em relação à capacidade de pensar, falando, tá dizendo que o Fluminense não tem dinheiro. Aí, tá defendendo o Mário Bittencourt. Meu amigo, o dia que eu vier pra cá pra defender Mário Bittencourt, você tá ferrado. Então, assim, eu queria deixar essa parte clara, aqui, porque teve gente que conseguiu, porque é gente que tenta, gente que entrou na fila pra ser burro 2, 3 vezes, tá? Gente que tenta. Falar que... Não. Tá bem claro no meu vídeo 2 coisas que são principais sobre o Kaique Almeida e sobre essa saída. Uma, a saída é uma merda, o valor é uma merda, ele vale muito mais do que isso. E ele está saindo porque o presidente do Fluminense, eu mostrei o trecho da entrevista, dobrou uma aposta, com uma lógica que não faz sentido. Ele montou um time com 10 milhões, o time conseguiu resultados que valeriam 20. Aí ele fez o quê? Investiu 20, como se fosse receber resultados que valeriam 20 ou 40, só que o futebol não funciona desse jeito, foi amador. E a segunda coisa, por que o Watford? Expliquei, tá bem claro no meu vídeo. Porque os empresários do Kaique têm uma ótima relação com o Watford. As 4 vendas nossas pro Watford não foram Fluminense e Watford, foram Fluminense, Pro Manager e Watford. A relação boa é 2 empresários, Matheus Martins, Richarlison e o João Pedro, agora o Kaique. E é a mesma empresa também que gere vários jogadores de Xerém. Alguns com essas saídas sem nem jogar no profissional, como foi o caso do Jefté, como foi o caso do Metinho também. Alguns que ainda estão na base. O Isaac, camisa 10, que está voando na base, também pertence ao mesmo grupo de empresários. Então, assim, eu só queria deixar essa parte bem clara aqui sobre o Kaique Almeida, tá? Era muito importante deixar isso claro, porque senão depois as pessoas distorcem, né? Gente que não consegue compreender uma análise, aí distorce uma coisa ou outra, acho importante falar isso. E a última notícia aqui, rapidinha, é sobre o palco de Fluminense e Grêmio. A Conmebol fez uma vistoria, informou ao pessoal da Gaúcha Zero Hora, fez uma vistoria no estádio Centenário, em Caxias, para levar o jogo para lá, porém, segundo diz a matéria do Simon Bianchini, a vistoria foi mais para poder ter como alternativa. A ideia ainda é que o jogo seja realizado no Couto Pereira, em Curitiba, e eu espero que seja, porque estamos com passagem, hotel e carro, tudo lá para Curitiba. A tendência é que o confronto aconteça lá. Gabriel, pode ser realizado em Caxias? O Estádio Centenário tem uma capacidade que beira os 20 mil. Então, se forçarem um pouquinho, conseguem botar os 20 mil lugares lá. Que é outro laudo do Corpo de Bombeiros, não sei o quê, consegue botar, e 20 mil é o mínimo de capacidade para essa fase. Por último, uma boa notícia, tá? Uma boa notícia. A gente tá na briga para não ser rebaixado. E os resultados ajudaram. Gabriel, boa notícia, a gente na briga pra ser rebaixado? Pois é, meu amigo, a gente não tava nem brigando ultimamente, né? Estava nem brigando para não cair. Os resultados da rodada ajudaram muito e o Fluminense pode até sair da zona de rebaixamento na próxima rodada. Não, eu não estou mentindo. Posso estar exagerando um pouquinho, mas não estou mentindo. Olha só isso daí, ó. Abri a tabela aqui no Flashcore. Olha só, nessa rodada, a rodada ajudou. Se você pegar aqui, ó, do 11º para baixo, só o Fluminense venceu. Ó, o Vasco perdeu, o Juventude perdeu, o Inter perdeu, o Corinthians e o Criciúma empataram, o Cuiabá perdeu, o Grêmio empatou, o Vitória perdeu, o Atlético Goianiense empatou e só a gente venceu. Então isso é uma ótima rodada e a gente já bota, ó, 8 pontos nos últimos 5 jogos. Sabe quais times fizeram mais pontos que a gente do 11º para baixo?
O Vasco, que fez 12 dos últimos 5 jogos. E só. Só o Vasco. Exatamente, Só o Corinthians fez isso. O Corinthians fez 7. Então a gente tá bem demais. Qual que é a situação? A gente pode sair do Z4, tá? Se você olhar aqui, a gente tá com um jogo a mais, óbvio, em relação a Grêmio, Cuiabá e Criciúma, mas podemos sair. O Vitória vai jogar contra o Palmeiras fora de casa. Basta que o Vitória perca o empate, se ele não pode ganhar. O Grêmio pega o Vasco em casa. Basta que o Grêmio perca o empate, é só ele não ganhar. O Fluminense pega o Red Bull Bragantino fora, precisaria ganhar, e o Cuiabá perder em casa pro Atlético Paranaense, e o Fluminense tirar a diferença de saldo, aqui é onde eu falei que eu tô exagerando, o Fluminense tirar a diferença de saldo de 6 gols. Ou seja, precisaria fazer, por exemplo, 3-0 aqui o Fluminense fazer 3-0 no Red Bull Bragantino e o Cuiabá, por exemplo, perder por 4-0 da equipe do Atlético Paranaense. Obviamente que é inviável, mas a gente já pode sair do Z4, meu amigo. Olha como a margem vira. Olha como lá embaixo, quando você pontua um pouco, você tem regularidade, você já consegue escapar, porque no geral, ou os times que estão lá embaixo estão pontuando pouco, ou então se eles estiverem pontuando muito, os times que estão no meio da tabela vão estar pontuando pouco. Então, enfim, só uma boa notícia pra gente ficar atento nesse Fluminense e Red Bull do domingo de manhã. Tamo junto, tá? Deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no canal, isso ajuda bastante quando você gosta do vídeo e continua acompanhando o trabalho. Até a próxima, valeu!